Bom dia, pátria amada Brasil. O meu abraço a você, meu amado e minha amada, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Hoje, 5 de novembro de 2025, quarta-feira, vamos aqui trazer uma palavra de Deus para te abençoar. Amém? Eu disse ontem que ia falar um pouco hoje sobre a perseverança. Mateus capítulo 24, versículo 12, 13 e 14 diz assim a palavra de Deus: E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Aqui tem muitas afirmações, muitas coisas, mas vamos aqui. Quero trazer só uma breve reflexão sobre a perseverança da fé em Cristo, tá certo? Mateus capítulo 24, ele é o sermão profético de Jesus, onde do versículo 1 ao 2 ele vai falar da destruição do templo. Tem uma alusão ali ao templo de Jerusalém, que foi destruído no ano 70, tá certo? E a ele mesmo, que seria, ele diz em outra parte, destrua em 3 dias eu reconstruirei, que seria ele mesmo. E depois do versículo 3 ao 14, ele fala sobre o princípio das dores. Do 15 ao 28, a grande tribulação. E é uma alusão ao que aconteceu nos anos 70, essa parte aí, a outra tribulação ainda virá, tá certo? Então, do 29 ao 31, ele vai falar da vida do Filho do Homem, que é Jesus Cristo, a vinda dele, tá certo? Como será. Do 32 ao 44, ele vai falar a parábola da figueira e fazer uma exortação sobre a vigilância. Do 45 ao 51, ele vai estar apresentando a parábola do bom e do mau servo. Então, é dentro desse contexto que Jesus faz o seu sermão, sermão profético dos finais dos tempos. E eu quero aqui olhar o versículo 12, 13 e 14 muito rapidamente para falar e te abençoar com a palavra de Deus. Ele vai dizer no 12, e por se multiplicar a iniquidade. O pecado, o crescimento do pecado, isso é uma característica da natureza humana, desde a queda de Adão e Eva, o ser criado. Né? Porque o ser criado é Adão e Eva, o ser criado é Adão e Eva, tá certo? Então, desde que eles caíram, o pecado ele está no ser humano e a tendência é aumentar. E Cristo está aqui denunciando que esta ação do pecado ela é de uma forma crescente, trazendo consequências graves, seríssimas às pessoas, a quem mergulha no pecado, a quem se devaneia no pecado. Aí, né? E ele vai dizer, o amor se esfriará. Esse amor é o amor às coisas de Deus. Amém? É o amor a Deus. Amar a Deus em primeiro lugar. Os 10 mandamentos, do 1 ao 5, são 5 mandamentos você falando Deus com o homem. Do 6 ao 10 é o homem com o homem. E Jesus resumiu isso em dois. Ele disse lá em Mateus 22, do 36, 37, 38, 9 e 40, vai dizer, amarás a Deus, ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro mandamento. O segundo, semelhante a esse, é amar teu próximo como a ti mesmo. Então, ele resumiu os mandamentos em dois. Então, aqui, esse amor se esfriará é o amor a Deus, o amor às coisas de Deus. Entenda, querido, nem as coisas da religião. A religião é pomposa, bonita, né? Mas pelas entranhas é escabrosa, tá certo? Então, é o amor a Deus. Amém. Em primeiro lugar. Então, o amor se esfriará é o amor a Deus. Graças a Deus que Jesus disse que é de quase todos. Então, essa expressão ela define assim, que nem todos deixarão de amar a Deus. Olha, o meu amor a Deus, vou dizer a você, você vai ficar assustado. É maior do que o amor à minha esposa. Porque é diferente. É amor conjugal, amor carnal, claro que amo, defendo, faço tudo por ela. Mas Deus está em primeiro lugar. Até porque a esposa que eu tenho foi Deus que me deu, então eu tenho que amar a Deus mesmo, porque ela é excelente. Você entende isso? Que Deus precisa estar em todo lugar. E graças a Deus que ele diz que esfriará de quase todos. Isso é um fato nos últimos tempos, certo, Cília? Assim, são os que não abrem mão dessa fé exclusiva em Cristo
independente das circunstâncias. Isso é amor a Deus. Está bem, ama a Deus. Está mal, ama a Deus. Vão cortar o pescoço, continua amando a Deus. Amém? Não abre mão da fé. Isso é o amor a Deus em primeiro lugar. Aí o versículo 13 vai dizer assim: aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Vou fazer uma ressalva bem assim, rapidamente. A salvação é pela graça. É um ato de Deus, você crê em Cristo, você está salvo. Amém? Aí você vai viver com essa fé, praticando o que é bom, agradável a Deus e reflete a glória de Deus nas suas próprias ações, tá certo? Mas aqui, aquele que perseverar até o fim, eu quero destacar aqui algumas coisas para a gente pensar sobre elas, tá certo? A primeira, perseverar até o fim, é eu continuar crendo até a minha morte física. Vou morrer fisicamente, vou continuar crendo. Esse perseverar é continuar crendo. A primeira coisa que eu estou dizendo é até a morte física, ou seja, morrer sem negar a Cristo. Amém? Fisicamente estou falando. Uma segunda condição depois do arrebatamento, é continuar perseverando na fé, porque hoje é por essa graça. Há uma graça de Deus que nos salvou e nós perseveramos por essa graça. Tá certo? Depois que a igreja for arrebatada, aí é pela compreensão. Então, depois do arrebatamento, é você perseverar pela fé, pela compreensão. Aí você vai entender, rapaz, era verdade mesmo. Cadê os crentes? Aí você vai crer, e perseverar, que assim, você vai entender, é também continuar com essa fé ao ponto de ser martirizado, de morrer e não negar. Isso é perseverar na fé. Tanto agora, como depois do arrebatamento, como, como vou dizer aqui, quando Jesus voltar no reino milenar. Então, entender isso. A terceira coisa é que, é claro que desde o primeiro século que tem cristão que tem sido morto. A arena com leões, a espada, tocado fogo, empalados, eita Jesus, e não abriram mão da fé. Claro, é isso também hoje. Então nós perseveramos por essa fé, tanto hoje como no futuro. Depois que Cristo arrebatar a sua igreja, que o Espírito Santo de Deus não estiver mais aqui, mas você vai estar compreendendo. Aí você vai dizer assim, agora eu morro, mas eu não abro. Então esses dois momentos, hoje se persevera na fé e pela fé, por causa da graça de Deus, e também no futuro. Eu quero dizer assim, que nesse sentido, o genuíno crente, aí ele não persevera para ser salvo. Ele persevera porque ele é um salvo, ele tem convicção, tanto agora como no futuro. Quando a igreja for tirada, que tiver a tribulação, a grande tribulação. Então, tanto agora como nos seguintes da história, assim, a gente persevera porque nós somos salvos. Não é perseverar para ser, tentar, pode ser que dê certo. Não. Quem é salvo é salvo, quem é filho, não deixa de ser filho porque é filho. Tem que viver de acordo com a vontade de Deus. Pecou, se arrependa, não é para pecar. Amém? Você consegue compreender isso? Então, a perseverança é não abrir mão da sua fé em qualquer circunstância. Hoje, até a sua morte física, depois do arrebatamento, se vier assim, bota a marca da besta, você diz não bota, vai morrer, mate, mas não bota. Isso é perseverar na fé, não abrir mão da fé. E você não persevera para ser salvo. Você persevera porque você é salvo. Amém? Aí o 14 vai dizer assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo. O evangelho do reino é o evangelho de Cristo. Marcos capítulo 15, capítulo 1, versículo 15 diz: arrependei-vos, igreja, porque é chegado a vós o reino de Deus. O reino está, já veio. O evangelho do reino é o evangelho de Cristo. Amém? Que é o mesmo evangelho, o evangelho do reino, o evangelho de Cristo, o reino de Deus, o reino de Cristo, é o mesmo reino. Então esse evangelho será pregado a todo mundo. No contexto de Paulo, o mundo inteiro foi evangelizado. Então, e ele está sendo e vai continuar. E hoje em dia, poucos lugares não ouviram falar de Jesus Cristo, de alguma forma já ouviram, tá certo? Então, o evangelho do reino, ele será pregado a todo mundo. Isso é uma pregação que vai acontecer para todas as pessoas, tá certo? Então, o evangelho de Cristo ele vai continuar sendo pregado aí hoje, estou pregando para você
depois que eu morrer alguém vai continuar, depois que a igreja é arrebatada vai continuar sendo pregado na tribulação. É, no reino milenar vai continuar sendo pregado. Então, o evangelho do reino, ele continuará sendo pregado em todos os tempos, até o final dos tempos. Amém? E a finalidade dele ser pregado, o texto vai dizer, para testemunha em todas as nações. Aqui está a razão exatamente pela qual o evangelho está sendo pregado, continua sendo pregado. Tentaram matar os irmãos no começo, não conseguiram. Sangue de crente gera outros crentes, glória a Deus, porque fomos comprados pelo sangue de Jesus, e o sangue de Jesus gera crentes, filhos genuínos. Tá certo? Então, é para testemunho das nações. Graças a Deus, hoje tem internet. Até enquanto o nosso excelência não derrubar, está chegando aí onde você ouvir isso aqui é a palavra da verdade, tá certo? Então, isso é para testemunho de todas as nações. Se crê em Jesus Cristo morreu pela humanidade. E aí ele vai assim, no final vai dizer, então virá o fim. Essa expressão, ela caracteriza o fim do mundo, ou seja, assim, o fim é a consumação desse século, ele vai ser consumado, ele vai findar. Para quem morre, para quem morre fisicamente, ele findou. Para quem estava lá no morro, os 4 policiais e os 117 marginais que morreram, já findou. Agora é o juízo final. Mas assim, o evangelho vai ser pregado, porque a história é longa, vai acontecendo, mas ele vai ser pregado. E depois que ele for pregado, em todas as nações realmente tomarem conhecimento, vai vir o fim. Esse século vai ser consumado, vai ter um novo céu, uma nova terra. Já falei sobre isso aqui para você, tá certo? Então, nesse contexto, os discípulos tinham questionado a Jesus exatamente sobre a questão da destruição de Jerusalém, que Jesus tinha dito, tinham falado sobre a questão dos acontecimentos da sua vinda e do fim do mundo, da consumação do século. Os discípulos tinham perguntado sobre isso. E esses três assuntos estão inseridos num só. Destruição de Jerusalém, nos anos 70, isso é um prenúncio para os outros que vão acontecendo. Aí guerras que estão acontecendo, que já vem desde o princípio, já está hoje, vai continuar até o fim, tá certo? E aí vai vir um fim final, onde Cristo levará a sua igreja, voltará. Tem toda uma sequência de fases e acontecimentos. Eu já falei de algum deles para vocês, mas esses três assuntos eles fazem parte do mesmo acontecimento, tá certo? Jesus já veio, Jesus já morreu, Jesus já ressuscitou, Jerusalém foi destruída no ano 70 e Jesus vai voltar. É, e depois, se Jesus voltar, ele leva a sua igreja, acontecerá a tribulação, Jesus volta depois da tribulação, reino milenar, entra a eternidade. Glória a Deus. Isso é palavra de Deus, querido. Isso não é religião, está acima de toda e qualquer religião. Isso é palavra de Deus para você. Todos esses fatos, alguns já aconteceram, como no caso aqui dos anos da destruição, como e os acontecimentos que irão acontecer, ainda futuramente irão acontecer. As guerras que estão aí, enganadores, falsos profetas, pregadores, mentirosos, distorcedores da palavra, ganhadores com dinheiro com a palavra, esses falsos cristos, falsos profetas, terremotos, multiplicação da iniquidade, a falta de amor a Deus, esfriamento de amor, tudo isso que está acontecendo são prenúncios do fim e ele vai acontecer. Amém? Em todos os contextos, seja no passado, desde o primeiro século, seja no presente, hoje que estamos vivendo, seja no futuro que ainda irá acontecer até a vinda de Cristo e o estabelecimento do seu reino, seja em qualquer tempo, as coisas que estão acontecendo são prenúncio que apontam para essa consumação do século, esse final dos tempos. Amém? Esse é um assunto muito grandioso, gracioso. E o que eu preciso fazer? O que é importante nisso, querido? Olha, eu vou ler só João capítulo 5, versículo 24, que diz assim: em verdade eu vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entra em condenação, mas passou da morte para a vida, da morte física para a vida eterna. Não é fisicamente, mas entra na eternidade, será ressuscitado. Amém? Olha, perseverar até o fim é não abrir mão da sua fé.
em qualquer que sejam as circunstâncias. Amém? Policarpo, o bispo de Esmirna, agora na era cristã, com cerca de 96 anos, se é 86, mas 86 ou 96 já é bastante ano, disseram para Policarpo: nega Jesus para que tu continue vivendo. Ele disse: eu estou com 96 anos vivendo com Cristo, nunca me fez mal nenhum, por que eu vou negá-lo? Mataram Policarpo. É essa fé, é disso que a Escritura fala. Fé em Cristo. Amém? Que você guarde a sua fé em Jesus Cristo de forma plena, total, absoluta. Vai ter problema? Vai. Com o mundo? Vai. Vai ter problema com os socialistas marxistas? Vai. Porque eles são contra cristãos, são contra judeu, são contra Deus, porque são incrédulos. Portanto, uma palavra breve aqui para você. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Senhor te abençoe graciosamente em nome de Jesus. Que Deus abençoe o Brasil, que Deus liberte a nossa pátria das garras, das mãos do mal. E Deus já está agindo e eu creio, vamos ter vitória sim, em nome de Jesus. Amém. Vitória aqui, porque a eterna já está garantida. Eu lhe expliquei agora, tá certo? Deus te abençoe. Amém.